Então, meninos, beleza? Bom dia. Então, hoje a gente vai para a nossa aula de cálculos financeiros e eu vou continuar com a ideia da nossa análise combinatória, aquela diferença entre ordenáveis, né, entre ordenável e não ordenável, ou seja, combinações ordenáveis e combinações não ordenáveis, tá? Então, a diferença entre a fila e o grupo, tudo bem? Então, a primeira situação, vamos de novo para aquela, lembrando daquela situação tenho 4 pessoas, certo? Tenho 4 pessoas, Ana, Beatriz, Camila e Diana. Se eu quisesse formar uma fila de 3 pessoas com essas 4 pessoas, como eu faria? Para a primeira posição da fila eu tenho 4 opções, para a segunda posição da fila 3 opções, para a terceira posição da fila 2 opções. E aí quando a gente faz essas multiplicações, 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Então foi por isso que naquela nossa situação a gente teve um total de 24 possibilidades. Tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro caso. E depois a gente foi fazer aquela situação que eu tenho 4 pessoas. Eu tenho a Ana, eu tenho a Beatriz, eu tenho a Camila e tenho a Diana. Só que eu quero formar grupos de 3 pessoas. E aí quando a gente formou aqueles grupos, só tivemos 4 possibilidades, certo? Então a gente só teve 4 possibilidades dessa formação de grupo. E aí a pergunta fica, professor, como que disso eu partir para isso? Né? Então como disso, né, dessa situação de 24, eu parti para essa situação de 4. Tá? Então, eu tinha essa situação de 24 e parti para essa situação de 4 possibilidades. Ou seja, aqui eu estava pensando em fila, então na situação dos ordenáveis, e aqui eu estava pensando na situação dos não ordenáveis, né? Então aqui eu estava pensando na fila, e aqui eu estava pensando no grupo. Quando naquela última aula a gente fez a distribuição aqui, para encontrar essas 24, a gente encontrou 6 combinações que tinham o A, 6 combinações que tinham o B, 6 combinações que tinham o C, e 6 combinações que tinha o D. E eu virei para vocês e falei assim, olha só, olha a dica aí. Repara bem nisso, ó. Quanto que é 24 dividido por 6? 4. Então, a relação está entre a fila e o número de possibilidades que esse cara tem. Então é essa que está aí. Aí está a jogada da relação para eu perceber quando sai de uma coisa que é ordenável para uma situação não ordenável. Então é aqui que está a jogada. Então foi por isso que eu virei para vocês na aula passada e falei assim, olha, então, como que eu penso isso? Então a situação, o pensar é assim, ó. Olha como eu penso. Eu quero formar um grupo de 3 pessoas e eu tenho 4 possibilidades. Então eu primeiro penso em fila. Certo? Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. E agora eu vou dividir. Quando eu penso em 3 pessoas formando uma fila, vamos pensar em 3 pessoas formando uma fila. A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Se eu ficar invertendo as posições, pode ser A, C, B, pode ser ABC, pode ser ACB, mas pode ser B, CA, como pode ser B, AC, como pode ser A, C, AB, ou como pode ser C,
BA. Olha aqui, ó, quando eu estou olhando 3, porque eu estou pegando 3 pessoas. Mas aqui eu não estou pensando, olha só, aqui eu olhei todas as possibilidades, não é? Todas. Mas dessas todas possibilidades, tem 6. Tem 6 que aparece ABC. Eu pensar em fila, quando eu penso em fila, ABC é uma, ACB é outra fila, BCA é uma outra fila. Mas se eu pensar em grupo, Ana, Bia e Carol é a mesma coisa que o grupo Ana, Carol e Bia, que é a mesma coisa que o grupo Bia, Carol e Ana, que é a mesma coisa que o grupo Bia, Ana, Carol. Ou seja, eu tenho 6 repetições. Então, desses caras 4, 3 e 2, tem 6 que são repetidos. Então, tem que dividir por aqueles 6 repetidos. Então, como que eu faço isso? Quantas pessoas eu estou colocando no grupo mesmo? 3. Então, eu vou dividir por 3 vezes 2 vezes 1. 3. Eu tenho 3 possibilidades para a primeira. Se eu escolhi 3, sobrou quantas para a segunda? 2. E quanto sobrou para a terceira? 1. Se eu fizer isso, vai ficar... Tenho 3 aqui em cima multiplicando, e tenho 3 aqui embaixo dividindo. Tenho 2 aqui em cima multiplicando, e tenho 2 aqui embaixo dividindo. O que sobra? 4 dividido por 1, que é 4. Ou seja, se eu tenho um grupo, se eu tenho 4 pessoas e quero formar um grupo com 3 pessoas, quantos grupos eu consigo formar? 4. Por isso deu aquela situação naquela outra aula. E aí eu pedi para que vocês só começassem a refletir sobre isso. Então, isso daqui é uma ideia que ainda vai se tornar, pode ser que se torne uma fórmula. Eu normalmente não gosto de usar a fórmula. Eu gosto de pensar sempre assim. Eu tenho que conseguir ler o exercício e perceber quando uma situação está falando de ordenável e quando uma situação está falando de não ordenável, certo? Então isso que foi a nossa primeira ideia e agora eu vou falar mais um pouquinho sobre isso com vocês. Então eu vou pensar assim, ó. A situação eu vou pensar na seguinte. Eu tenho 2 times de vôlei. O time A e o time B, certo? Então eu tenho 2 times de vôlei. O time A tem 7 atletas. O time B também tem 7 atletas. E eu vou fazer uma seleção. Nessa seleção, eu vou pegar 2 atletas do time A. E vou pegar 5 atletas do time B. Certo? Então, vou pegar 2 atletas do time A, 5 atletas do time B. E eu quero saber quantas seleções eu consigo formar. Quantas seleções são possíveis que eu posso formar com essa organização aqui? A primeira coisa que eu vou pensar é a seguinte. Primeiro, isso é grupo ou é fila? Então, ó, eu estou selecionando 2 atletas. Se eu selecionar a Ana e a Bia, e se eu selecionar a Bia e a Ana, muda? Se eu selecionei a Bia e a Ana, ou então selecionar a Ana e a Bia, alterou os 2 atletas que eu escolhi aqui? Não alterou. Então isso é grupo. Então eu tenho que pensar como uma situação não ordenável. Então eu tenho
7 atletas e vou escolher 2. Ou seja, se eu tenho 7 atletas e vou escolher 2, vai funcionar o seguinte. Para a primeira posição, eu tenho 7 atletas para escolher. Para a segunda posição, 6 atletas. Só que aqui eu estou pensando em todas as possibilidades. Estou pensando em todas as possibilidades. Mas só que tem repetição, não tem? Qual a repetição? Pode ser Ana e Bia, Bia e Ana. Tenho 2 repetições, então vou ter que dividir por 2. Mas por que eu estou dividindo por 2? Eu não estou escolhendo 2 atletas? Então eu tenho 2, que é a primeira posição, e 1. Ou seja, 7 vezes 6, que vai dar um total, dividido por 2 vezes 1, que vai dar um outro total. 7 vezes 6, se eu não me engano, é 42. Dividido por 2, vai dar isso, 21. Ou seja, eu tenho 21 possibilidades de grupos com esses caras aqui. Beleza. Agora eu vou para outra seleção. Na outra seleção, o que acontece? Agora eu vou escolher quantos atletas? 5. Então, eu tenho, se eu pensar em todas as possibilidades, mesmo acontecendo repetições, vai ficar 7, eu vou escolher 5, então começa. Primeira escolha, tenho 7 possibilidades. Segunda escolha, 6. Terceira escolha, 5. Quarta escolha, 4. Quinta escolha, 3. Tudo bem? Só que aqui eu estou pensando em todas as possibilidades, mas tem gente que vai ficar repetido aí nessa situação. Então, como que eu tiro essa repetição? É pela quantidade que eu escolhi. Eram 5. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí que é legal, é por isso que é importante a gente aprender isso aqui. Ó. Olha só que legalzinho. Ó. O 5 vai com 5, o 4 vai com 4, o 3 vai com 3. Aqui sobrou 7 vezes 6. 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. E 2 vezes 1, 2. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho também de grupos? 21 possibilidades de grupo, da mesma maneira que a segunda. Tudo bem? Agora que vem a sacada. Eu quero saber quantas seleções são possíveis, não é? Cada um desses grupos não pode se misturar com cada um desses grupos. Aí são coisas diferentes que estão acontecendo. O cara 1 daqui pode ser com o cara 1 daqui, mas o cara 1 daqui pode ser com o cara 2 daqui, o cara 1 daqui pode ser com o cara 3 daqui. Tá mudando as seleções, não tá? Então, na verdade, a gente tem 21 vezes 21. Ou seja, 21 ao quadrado, que agora sem a calculadora eu não sei quanto dá. Tudo bem? Então, a gente vai ficar por aí. Essa é a nossa aula. Então, eu quero que vocês percebam as diferenças entre fila e grupo. Ou seja, diferença entre ordenável e não ordenável. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.